Buenos días, Estuario. Vamos a empezar más una clase hoy 31 de julio. Vamos a hacer la corrección de las actividades de la semana pasada, ¿vale? En la semana pasada hablamos sobre un género textual que es la entrevista, que todos nosotros ya conocemos muy bien, ¿no es? Cuando uno hace preguntas a una persona de interés a ser publicada. Esta entrevista puede ser escrita, puede ser oral, ¿no es así? En nuestra actividad del 24 de julio teníamos este texto. Sí, antes las tres primeras preguntitas aquí de la actividad 1 es personal, ¿ok? Entonces no hay una respuesta para poner aquí porque cada uno tiene su propia respuesta. Tú vas a contestar con tus respuestas, ¿vale? ¿Qué profesión tienen tus padres? Vas a escribir en español cuáles son las profesiones de tus padres. ¿Les gustaría seguir la misma profesión y por qué? Vas a decir lo que tú piensas, ¿vale? Vas a escribir en español. En la C, ¿les parece que es fácil ser hijo o hija de una celebridad? Y vas a justificar aquí, es tu pensamiento, ¿vale? No hay una respuesta común, cada uno con su respuesta personal. Vas a fotografiar, vai tirar uma foto, né, pessoal? E vas a enviar para a professora de espanhol, ¿vale? Em português, para quem não entendeu, vocês vão tirar uma foto dessas respostas que vocês colocaram, são respostas pessoais, e vai me enviar, por favor, lá para o novo e-mail, tá certo? Pero teníamos en la actividad 2 este texto para leer que es una entrevista, ¿no es? ¿Quién es la persona entrevistada? Nosotros no leemos juntos porque yo quería que vosotros tuvieran conocimientos que comprenderan las palabras sin que yo hablase nada o leyese nada. A ver si lograran éxito. La persona entrevistada, pues claro que vosotros han encontrado aquí el nombre, Carolina Adriana Herrera. Es una personalidad muy conocida en el mundo latinoamericano en especial, pero en el resto del mundo también. El título de la reportaje es Lo mejor, mi familia. ¿Por qué? La entrevista hablaba sobre la familia de Carolina Herrera. Ella es conocida como Carolina Herrera, ¿vale? Aquí hay unos datos de Carolina Herrera. Nació en Caracas y vivía en Cárceres, Extremadura. Extremadura es una región de España. Es hija de la diseñadora Carolina Herrera y trabaja como asesora en la imagen e perfumaria de la marca. Carolina Herrera, gente, é uma marca de perfume. A mãe dessa entrevistada lançou essa marca há muitos anos, muito famosa. É uma marca de perfume que hoje os filhos herdaram essa marca da mãe Carolina Herrera, ok? Otro punto aquí es la tercera de 4 hermanas. Mira, aquí tenía una respuesta, ¿no es? Es ella y más 3. Entonces son 4 hermanas. Mercedes, Ana Luisa, Carolina y Patricia. Está casada con el torero Miguel Baez Elitri. Elitri é o apelido dele, ok? O nome do marido dela está casada. Ela está casada. A gente não fala em espanhol, ela é casada, ok? Porque como é uma condição que pode ser transitória, ela pode ser casada hoje e amanhã ela pode não ser mais, então a gente não usa o verbo ser. No espanhol a gente usa o verbo estar, ok? Então ela está casada com um toureiro, aquela profissão que vocês já devem ter visto as touradas aí pela televisão, apesar de não ter no Brasil, não é? Ele é um toureiro e normalmente os toureiros eles têm um apelido. E o apelido que o marido da Carolina tem é Litri. E tem 3 hijos. Ella, né, a Carolina esta, tem 3 hijos. El título era entonces Lo mejor, mi familia, y ella va a hablar aquí de su familia. Había aquí son essas partes em destaque, não eram perguntas. Vosotros al leer han visto que não eram as perguntas de repórter, de reportero, ¿vale?
la habla de ella e pensava assim, lo mejor de ser uma família numerosa. É a Carolina que fala isso, ok, pessoal? Não é a pergunta do repórter, é a Carolina que diz isso. E ela continua assim, ó. Somos muy amigas. Aunque Mercedes se lleva 14 anos com Patricia, ahora la diferencia de edad no importa. Hablamos muchísimo y nos mandamos mails. Cualquier novedad corre como la pólvora entre nosotras. O texto é muito simples, não é? Ela fala das irmãs, né? A Mercedes e a Patrícia. Se vocês forem um pouquinho aqui mais para cima, ó, deixa eu colocar aqui. Ela tem duas irmãs, Mercedes, Ana Carolina, ela e a Patrícia. Aí ela diz que a idade da irmã, não é? Lleva, ela quer dizer que ela tinha a idade, né? De 14 anos. Que a diferença de idade não importava para elas, e ela diz, ó, aqui tem uma palavrinha em destaque, mails. E-mail é uma palavra em inglês, então normalmente os espanhóis não gostam de falar palavras estrangeiras, mas algumas são inevitáveis. Alguns traduzem e-mail para correio eletrônico, mas tem gente que não quer traduzir por ser muito grande e acostumou a falar mails, mas a maioria dos espanhóis vão falar correio eletrônico, ok? E, bom, quando ela fala aqui também qualquer novidade corre como pólvora entre nós, ela quer dizer que elas ficam sabendo de tudo, não é? Rapidinho todo mundo está sabendo de tudo. Depois aqui, ó, vocês vão observar que também esse destaque não é uma pergunta. Quando éramos pequenas, esperávamos com ânsia com ânsia que viniessem a casa nossos primos e amigos. Era genial jogar ao escondite en el jardín, lo passávamos em grande. Aqui tem umas expressõezinhas também, não é? Que assim, que elas, se vocês entenderam, que elas esperavam, quando elas eram pequenas, elas esperavam ansiosamente, não é? Que viesse para a casa delas os primos e os amigos. Aí ela falava que ela achava genial, era muito bom, era genial. Jogar aqui, ó, é brincar, tá? Esse rugar aqui, ele tanto tem o sentido de jogar como de brincar, tá certo, pessoal? Quando ela fala rugar al escondite, é brincar de esconde-esconde. Ela brincava de esconde-esconde no jardim com os primos e os amigos. E a expressão lo passávamos em grande, depois eu quero que vocês me falem, porque essa é uma pergunta lá de baixo. O que seria passávamos em grande? Aqui também não é nenhuma delas, é pergunta do repórter. Ela começa a falar dela assim, ó, una bronca sonada? Quando alguma vez les faltávamos al respeito a nossos padres para echar-se a temblar. Bronca sonada significa que elas tomavam um esporro, assim, uma briga, que os pais falavam alto com elas, ok? Uma bronca sonada é que eles chegavam e falavam abertamente, falavam alto, brigavam com elas alto. Quando que acontecia isso? Quando elas faltavam com respeito aos pais, não é? Aí ela falava aqui, ó, que echava-se a temblar, ela ficava tremendo quando os pais dela davam essa bronca em voz alta, ok? Vou subir para a gente ver o lado de cá, ó. Também não é uma pergunta. Um recuerdo entrañable. La Navidad en Caracas, todos juntos, los regalos, los juegos. Entranhable, gente, é que fica marcado, ok? Fica nas entranhas, é assim que a gente traduziria para o espanhol, mas é aquele que fica marcado na gente, que a gente não consegue esquecer, tá? Entranhable é que ele é inesquecível também. Aí ela falou que, ó, Navidad era o Natal em Caracas, onde ela nasceu. Que ela dizia que ficavam todos juntos, ela lembra dos regalos, os presentes e los juegos, as brincadeiras. Bueno, tuve uma infância muito feliz. Patty e eu nos passávamos as horas jugando en el jardín con los perros, los colipios,
Las bicicletas, aunque eu tuve mais imaginação que juguetes. O que ela disse aqui, ó? Que ela passava muito tempo brincando no jardim com a Patti, a Patrícia, uma das irmãs dela, Patrícia. Ela passava muito tempo brincando com a Patrícia no jardim. Percebe-se que ela gosta de animais, ó. Ela brincava com os cachorros. Mas ela cita poucos brinquedos. No final, ela acaba dizendo assim, ó. Aunque eu tuve mais imaginação que juguetes. Ela diz que assim, ainda que ela teve mais imaginação que brinquedos. Então elas inventavam brincadeiras, ok? Aqui também não é pergunta do repórter, ok, pessoal? Em que nos parecemos los quatro? En el sentido del humor, gustos y creo que en la lealtad. Lealtad. Ah, ninguna pode viver sem perros. Nos encantam. Olha que ela reforçou aqui que elas gostam muito de cachorros, perros, ok? Aí ela falou que, né? Possivelmente o repórter perguntou no que as irmãs se pareciam e ela repete a pergunta: em que nos parecemos as quatro? Aí ela fala que nel sentido del humor. Sentido del humor em espanhol é senso de humor, tá certo? Os gostos delas também eram parecidos. E ela fala que ela acredita também que a lealdade, elas são muito fiéis, muito leais umas às outras, ok? E aí, reforçando, ela diz que elas não podiam viver sem os cachorros. Nos encantam. Eles encantar é um verbo muito usado no espanhol para dizer quando você gosta muito de uma coisa. Me encanta. E nos encanta, ela dizia sobre elas. En las reuniones de familia siempre había muchas cosas que contar. Imagina tanta mulher junta, não é? São 4 irmãs mais a mãe, olha quantas mulheres juntas. Então eles tinham muitas coisas para contar nas reuniões, quando eles se encontravam, quando a família se encontrava. Somos muito habladoras, faladoras, e nos encanta participar e dar nossa opinião em las conversações e discussões. Então, eles possivelmente, né, eram encontros muito felizes, porque elas falavam muito, elas discutiam muitos assuntos, elas opinavam muito nas conversas. E a última aqui, echo de menos. Essa é uma expressão muito espanhola, gente. Echar de menos. Eu echo de menos. O que significa? No espanhol, como em outras línguas, salvo o português, não existe a palavra saudade. Então, só quem sente saudade somos nós que falamos português, ok? Quando o espanhol falar sobre saudade, ele vai usar essa expressão, echar de menos. Eu te echo mucho de menos. Quer dizer que eu sinto falta de você, tá? Então, seria o correspondente a o nosso sentir saudade. Então, o que ela sente saudade? É isso que ela vai dizer, ó. Echo de menos, la casa siempre llena de primos e muitos perros. Olha como ela gostava de cachorro. Mais uma vez ela cita aqui, ó. La companhia diária, las risas, prestar-nos la roupa e las confidências por la noite com minha irmã Patrícia. E ela cita a Patrícia de novo, não é? Então, o que ela sente falta, o que ela sente saudade? Da casa cheia com os primos, com os cachorros. Ter muita gente, ó, la companhia diária, ter muita gente todos os dias. Las risas, os risos, as gargalhadas. Elas emprestarem roupas umas para as outras, ó, prestar-nos la roupa. E as confidências, las confidências, por la noite com minha irmã Patrícia. Então, durante a noite, não é? Antes de dormir, possivelmente, ela e a irmã Patrícia conversavam muito e elas trocavam confidências, trocavam segredos, ok? Partimos então para a correção, atividade 3. Segundo o texto que a gente leu, o que seria verdadeiro e o que seria falso? Quando ela fala, Carolina Adriana Herrera tiene 3 hermanas maiores. Carolina Herrera, ela tem 3 irmãs maiores, ó, mais velhas. Não diz isso. Ela diz que ela é a terceira das 4 irmãs, não é? Mas elas são 4. E ela tá falando aqui, ó. Desculpa, é aqui em cima, ó. Aqui ela fala, não fala que ela é maior, ela é mais velha.
é a terceira de 4 hermanas. Então, ainda tem uma mais velha, tem outra, e ela é a que nasceu a terceira e depois uma irmã mais nova. Então, ela não é a maior. Maior significa pra gente em espanhol, ó, mais velha. A Carolina Adriana Herrera não é a mais velha. Então, é falso, tá certo, galera? Essa afirmativa daqui, há uma diferença de 14 anos entre a irmã maior e a menor. Isso é verdade, ó. Na primeira resposta que ela dá, ela fala que a Mercedes tem 14 anos de diferença com a Patrícia. Então, a Mercedes é a mais velha e a Patrícia é a mais nova. Elas têm a diferença de 14 anos entre elas. Na terceira afirmativa, a las niñas les gustava jugar com os perros en el jardín. Verdadeiríssimo, porque ela cita várias vezes o cachorro na entrevista dela, não é? A quarta afirmativa, Carolina e suas hermanas tinham muitos juguetes quando eram niñas. Falso, porque ela diz lá que ela tinha mais imaginação que juguetes, mais imaginação que brinquedos. E a última, Carolina sente falta das charlas que tinha com sua irmã menor por la noite. Verdade. A Patrícia é a irmã menor, mais nova, maior, mais velha. Então, ela fala na última pergunta que ela sentia falta. Charla, gente, é conversa, tá? Charlas, conversas que ela tinha com a irmã menor, a Patrícia, durante a noite. Então, essa afirmativa também é verdadeira. Muito bem? A 4, atividade 4, sobre a entrevista, você ia contestar essas perguntas aqui, ó. Letra A. Com qual delas hermanas crees que Carolina se levava melhor e por quê? Claro, meus amores, que aqui vocês podem ter escrito com as palavras de vocês, claro que em espanhol, né, gente? Mas com as palavrinhas de vocês, eu dei uma sugestão de resposta que fica mais próximo do que eu acho que vocês responderam, tá bem? Então, eu coloquei assim, ó. Creio que essa expressão é muito usada no espanhol, quando a gente pensa alguma coisa. Aqui no português a gente fala assim, eu acho que não sei o quê. Achar significa encontrar, ok? Então, no espanhol a gente não fala eu acho alguma coisa. Se eu acho alguma coisa é porque eu encontrei alguma coisa. Eu acho mis chaves, eu perdi as minhas chaves, aí eu achei as minhas chaves. No espanhol a gente não usa o verbo achar quando a gente quer falar sobre uma coisa que a gente pensa, que a gente acredita ser aquilo. Então, a gente vai usar a expressão creio que, tá certo? Creio que Carolina se levava melhor com Patrícia. Perguntava, não é? Com quem ela levava melhor. Levar melhor, gente, é com quem se dá melhor. Ela se dava melhor com qual das irmãs? Com a Patrícia. E eu pergunto, ó, por quê? Respondi a primeira pergunta aqui, ó. Creio que Carolina se levava melhor com Patrícia. Pronto, respondi a essa pergunta. Eu preciso sempre observar isso, tá? Uma coisa que eu observei na primeira prova de vocês é que havia 2 ou 3 perguntas numa mesma questão e vocês respondiam só a última. Então, não pode isso. Eu preciso responder a primeira, em seguida eu respondo a segunda, ó. Depois que eu respondi que era Patrícia, eu vou justificar que ela pergunta por quê. Então, eu parto daqui, ó. Porque não tiene mucha diferença de edad, as duas, já que ela era a terceira e a Patrícia a quarta. Elas tinham idade muito próxima, eu acredito, então, que era uma forma de proximidade. E, ó, talvez isso aqui vocês colocaram. Em la entrevista, havia 2 vezes, hablava, perdão, 2 vezes de sua irmã. 2 momentos ela falou da Patrícia. Então, estou justificando, ó. Quando a gente vai justificar com parte do texto, meus amores, você pode abrir aspas, recortar a parte do texto que você acha que justifica a sua resposta. Uma delas é essa daqui, ó. Abri aspas e fechei aspas, tá vendo? Pati e eu nos passávamos as horas jogando no jardim. As duas brincavam juntas. E você pode justificar, ó, e, que é o nosso e no português, tem outra passagem. A segunda passagem, ela fala, essa fala aqui. Las confidências por la noite com minha irmã Patrícia, que ela sentia falta, não é? Que ela sentia saudade. Letra B. Em que situação os padres repreendiam as hijas? A gente viu que ela tomou bronca dos pais lá, que ela falava das broncas na entrevista. Então, em que situações que os pais repreendiam as filhas? Ela diz lá no texto assim, ó, os padres repreendiam as hijas quando lhes faltava el respeito.
quando elas faltavam com respeito aos pais. Muy bien. La C. Que tiene en comum las quatro hermanas? Foi uma pergunta que ela repetiu, não é? E ela fala assim, ó, que elas eram habladoras, então eu coloquei son muy habladoras, tiene sentido de humor e gustos semelhantes, son leales e les encantan los perros. Então isso aqui é o que as irmãs tinham em comum, né? Em la questão 5, eu peço aqui, olha só, nem vou ler o enunciado que eu já tinha explicado para vocês antes, não é? Como no exemplo, aqui eu tenho uma pergunta completa. A atividade de vocês seria completar a pergunta que eu iniciei. Como é que essa pergunta possivelmente termina? Como é que eu ia saber colocar isso daqui, ó? Todas essas partes em vermelho que eu acrescentei, que é o que vocês deveriam acrescentar, mas eu acredito sim, essa aqui era uma questão um pouquinho mais difícil, né, galerinha? Então, vocês podem ter errado. Então, presta bastante atenção. Quando eu inicio a pergunta, eu sempre inicio com partes que a Carolina deixou a entender aqui nas respostas dela, ó. Todas essas partes, principalmente as que estão destacadas, elas deixam a gente entender o que possivelmente foi perguntado para ela. Então, como que eu completei? Olha, depois vocês voltem no texto, se por acaso vocês erraram e querem verificar onde que estava seu erro, tá? Mas, ó, na letra A, quando pergunta que esperavam, a Carolina usou esse verbo lá em uma resposta. Então, eu completei, ó. Que esperavam com ânsia quando eram pequenas, ok? Aí lembra que elas esperavam a chegada dos primos e dos amigos na casa? Era essa, nesse trechinho que ela respondia essa pergunta, que esperavam com ânsia quando eram pequenas. Depois, recuerdas alguma bronca sonada? Também a pergunta seguinte, e assim vai, ó. Puedes contar-nos um recuerdo entranhable? Ela usou essa palavra entranhable, recuerdo entranhable. Então, é por aqui que eu sei formular o resto da pergunta, tá certo? Tuviste uma infância feliz? Ela, numa resposta dela, dá a entender que o repórter perguntou se ela era feliz quando era criança, não é? E em que se parecem as quatro irmãs? Essa, inclusive, ela repete a pergunta, não é? F. Como eram as reuniões de família? E G. Que echas de menos? Muito bem? Se você errou, agora que a gente leu o texto, acho que ficou mais fácil, né, galera? Se errou, por favor, complete. E na próxima eu tenho certeza que vocês vão acertar. A atividade 6, eram vocês que iam formular uma pergunta. Se você fosse entrevistar a Carolina Herrera, qual seria, ó, que lhe perguntarias primeiro? Qual seria a primeira pergunta que você iria fazer para a Carolina Herrera? Muito bem? Então, meus amores, faço aqui uma pergunta, também é uma resposta personal. Cada um fez uma pergunta, tem que ser em espanhol essa pergunta. Vocês vão fotografar todas as páginas, todas as questões aqui, tá? Atividade aqui 1. Você vai fotografar 3, a 4, 5 e 6 da mesma página. E aí a gente tem a última aqui, que era um trabalhinho que a gente iria fazer uma entrevista com alguém que a gente quisesse, formular 5 perguntas em espanhol e colocar as perguntas e as respostas em espanhol, não é? Eu dei o exemplo aqui, até fingindo assim que fosse, por exemplo, o Breno entrevistando a tia Celeida. Então, vocês iam escrever desse jeitinho aqui no caderno, escrever a pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, 4 e 5, fotografar e me mandar, tá? Lembra que eu falei que eu ia marcar uma data certinha? Então, olha só. Entrevista é um trabalho que demora um pouquinho mais. Então, vocês vão me mandar a atividade que já era para ter mandado até ontem, não é? Sempre assim. A atividade de espanhol é na sexta, vocês me mandam ela até quinta, ou seja, antes da próxima aula, que é quando tem a correção, certo? Mas, se por acaso não mandou, mande atrasado mesmo, porque melhor mandar atrasado do que não mandar, né, gente? Mas a atividade 7, que é a entrevista, lembra que eu falei com vocês que eu ia dar um prazo um pouquinho maior. Essa entrevista, vocês podem fotografar
a atividade no caderno. Quem quiser digitar, pode digitar, tá, gente? Não tem problema, não. Pode digitar e vão me enviar até o dia 7/8, data máxima de entrega, tá? 7/8. Combinado assim? Quem não fez ainda não tem problema, porque essa daqui eu falei que teria um prazo maior. Então, ó, a data está escrita aqui. Nós combinamos isso na live, inclusive, não é? E eu falei com vocês que eu ia escrever a data na atividade quando eu fosse fazer a correção. Então, tá aqui. Data de entrega da sua entrevista. Pode ser escrita no caderno, como no exemplo, ou pode ser digitada. Até o dia 7/8, data máxima. Combinado? Para não ter dúvida, eu vou só reforçar, ó. Claro que são 5 perguntas, né, gente? Quem não assistiu a outra videoaula, aqui eu coloquei 3 como exemplo. Vocês vão fazer, ó, pede aqui 5 perguntas para entrevistar uma pessoa, tá bem? 5 perguntas para entrevistar a uma pessoa que elijas, a pessoa que você escolher, não importa quem é. Lembra da observação e agora, ó, para sempre, a partir da dia 24, que foi sexta passada, eu já não olhei mais no e-mail corrigindo atividades. Ele não existe mais. A partir do dia 24, vocês passam a mandar e-mail para o linguaespanholasemis@gmail.com. Tá certo? Sempre dizendo, colocando como no modelinho que eu vou colocar aqui, ó, sempre dizendo lá no assunto seu nome completo e série, o título da matéria que você está mandando, por exemplo, aqui a entrevista, data que foi publicada, que foi o dia 24. Não é para você colocar a data de hoje, ó. Sempre vai ao cabeçalho e ver que data tem aqui no cabeçalho, tá bem? Nosso tema é lá entrevista. Então é isso que você vai me mandar, tá bom? Que dia que foi publicada? 24/7. Então, ó, como no modelinho passado, é o mesmo modelo, tá? É o mesmo arquivo que vocês tinham. Vocês coloquem lá o e-mail, linguaespanholasemis@gmail.com. Aqui é porque depois que você digita, aparece isso daqui. Se identifique a aluna. Tinha colocado a Julie como exemplo. Julie Viguini Alvarenga, 6º ano. Atividade e entrevista com a data de postagem 24/7. Sempre façam isso daqui. Tá, pessoal? Então, espero a atividade de vocês no e-mail. Quem não mandou ainda, se apresse, porque para não perder nota como a gente perdeu no primeiro trimestre, vale? Tem outro vídeo com a matéria nova de hoje e daqui a pouquinho estará disponível para vocês também. Então, façam a correção dessa atividade e assistam o próximo vídeo com a matéria da semana, com uma atividade nova para ser feita. Muy bien? Por ahora, besitos e hasta el próximo video.